Preciso trazer uma informação super importante e exclusiva. Vocês já devem ter lido ou ouvido que Edu Gaspar não é mais diretor esportivo do Arsenal, certo? Ele aceitou uma proposta de um magnata grego chamado Evangelos Marinakis para se tornar o CEO dos clubes desse grego. O Marinakis é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave. E a primeira missão do Edu Gaspar, que já aceitou essa oferta, é comprar um clube de futebol no Brasil. As negociações já existem e eu quero contar para vocês que um dos interessados, talvez a maior possibilidade, é que o Vasco da Gama seja adquirido pelo Marinakis. Isso representa uma notícia extremamente boa, levando em consideração o retrospecto e o desempenho dos clubes adquiridos pelo Marinakis. O primeiro deles, o Olympiacos, que é seu clube do coração. O Olympiacos foi comprado em 2010 e nas 7 primeiras temporadas foi campeão em todas elas. Já o Nottingham Forest, numa reconstrução bem mais difícil, o time estava na segunda divisão do futebol inglês e foi adquirido em 2017. Em 2022, a volta para a Premier League. O Nottingham Forest não jogava a elite do futebol inglês há 23 anos. E depois de 2 janelas de investimento extremamente pesadas, 161 milhões de euros na primeira e 122 milhões de euros na segunda, o Nottingham Forest é nesse momento terceiro colocado da Premier League, algo extremamente relevante. O Rio Ave de Portugal foi o último a ser adquirido e ainda não conseguiu decolar, é só o 14º colocado no campeonato português. Só para contar um pouquinho mais sobre o Marinakis, ele veio de uma família que mexe com indústria naval. Quando o pai dele faleceu, eram 8 navios, hoje ele já tem 98. Marinakis que se especializou, entre outras coisas, no transporte de petróleo a partir do Iraque, com contratos extremamente vultuosos. E a saideira sobre esse cara, alguém extremamente nervoso, que manda técnicos embora à torto e à direito, mas não se intimida de investir. Costuma gastar bastante. Se o negócio com o Vasco avançar, tenho certeza que o torcedor vascaíno vai ter alguém à frente do clube disposto a transformar o Vasco em um dos que mais gastam no país. Agora vamos falar aqui informações também do Vasco em relação à provável escalação. O Vasco está sem o Felipe Coutinho. A tendência é que o técnico Rafael Paiva, claro, com os 2 reforços de hoje, Hugo Moura e o Verratti, repita ali a escalação, sendo que o Coutinho foi preservado, né? Ele que sentiu dores, está sendo preservado, até por conta também de não ter ali uma adaptação, costume de jogar no gramado sintético. Então essa é a observação importante sobre a ausência do Felipe Coutinho. A provável escalação do Cruz Maltino é o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga com João Vitor e Maicon, na lateral esquerda, Lucas Piton, a volância Hugo Moura e Matheus Carvalho, e o ataque de um lado Puma Rodrigues, né, do lado direito, no lado esquerdo Emerson Rodrigues e ele retornando sendo reforço Verratti que tem chances sim de marcar gols hoje no estádio Newton Santos. Galera, saindo aqui do assunto do pré-jogo, trouxemos muitos detalhes, logo mais na transmissão mais informações. Vamos falar desse assunto que ontem movimentou bastante as redes sociais sobre a Nike fechando acordo com o Vasco e respeitando demais a informação do amigo Madruga Vascaíno, que faz ali um trabalho nas redes sociais e pelo que nós apuramos, observamos, sempre traz com muita seriedade as informações e nós respeitamos demais aqui as informações dos colegas e até mesmo fazemos questão de trazer aqui os créditos de todos os colegas, porque acho que isso faz parte do profissionalismo. O futebol BTB Esporte não trabalha com ego, a informação o canal B é o melhor, não. Aqui a gente respeita sempre a informação. E, inclusive, galera, falamos sobre a Nike, a New Balance, a Mizuno, recentemente aqui no canal, sobre o interesse dessas marcas e até a proposta delas. E a informação do nosso colega é que a Vasco e a Nike chegaram a um acordo e a fornecedora assumirá a confecção dos uniformes do clube a partir de junho de 2025. A ideia é que haja equipamentos completos no ato do anúncio da parceria. O objetivo da marca é restabelecer no Brasil e promete vir forte também para 2023. Então, parabéns aí ao amigo das redes sociais lá no X, né? O Madruga Vascaíno, que trouxe esta informação. Lembrando
que, obviamente, a Capa, que é o atual fornecedor de material esportivo do Vasco, faz um excelente trabalho, marca lindas camisas, uma mais bonita que a outra, sendo que o contrato vai até maio de 2025 e a informação é que a Nike está fechando esse acordo a partir de junho de 2025. Bom, passada aqui a informação sobre a Nike, vamos aqui a dois assuntos que chamam a atenção no futebol brasileiro em geral. Primeiro, o assunto ontem, o porco, um fato inusitado jogado no gramado da Neoquímica Arena. Segundo informação, o suspeito de arremessar a cabeça de porco ontem na Neoquímica Arena rejeitaram o acordo e o caso vai parar no Ministério Público. A proposta de acordo foi feita por um valor de R$4 mil de multa para cada um dos suspeitos. Ainda há um terceiro suspeito. O caso deve voltar ao DRAD para que a investigação continue, inclusive com as imagens passando por perícia, informação que veio do portal Trivela. O fato até quero saber de você, torcedor cruzmaltino, se isso acontecesse em São Januário, será que o caso não seria até mais agravado? Por quê? Situações como essa em São Januário, muitas das vezes, é caso de punição de 90 dias. É caso de ficar sem São Januário um longo tempo. Não é que eu tô falando aqui para fechar a Neoquímica Arena, não. Pelo contrário. Até porque, até uma fala do goleiro Hugo Moura, isso se remete a esse tipo de provocação, se remete a um futebol raiz, né? Um futebol raiz que a gente não vê muito hoje. E o caso é que se fosse São Januário, bom... Isso aí, torcedor cruzmaltino. Não podemos se iludir, né, com essa situação aí do magnata grego, né, querendo comprar o Vasco, comprar a SAF do Vasco, aonde elevaria muito aí o futebol do Vasco, porque ele gosta muito de investir pesadamente nos seus clubes, como trouxe aí o jornalista Jorge Nicola. Mas não podemos se animar tanto, né? Porque foi assim com a 777. Todos se lembram, né, que todo mundo ficou muito animado que a 77 iria contratar bastante jogadores, até contratou mais jogadores com qualidade duvidosas, né? Não foram vários jogadores assim que poderiam elevar o futebol do Vasco, fazer o Vasco brigar em cima na classificação do Campeonato Brasileiro. Vemos aí um Vasco muito sofrível. E agora com o presidente Pedrinho conseguiu recuperar aí um pouco o futebol do Vasco, né? Contratando alguns jogadores que deram certo. O Vasco também acabou não conseguindo outras negociações, mas tudo questão financeira, né? O Vasco passa por um aperto muito grande, ainda mais sem ter uma SAF concretizada no momento. Mas vamos aguardar aí as negociações, né? Ainda está tudo para se resolver ainda com a ECAP, a 777, tem uma série de coisas ainda para se resolver e o Vasco conseguir aí fazer sua venda de SAF novamente e para alguém que seja sério no futebol, né? Que faça um investimento corretamente para o Vasco ser forte novamente como sempre deveria ser.